A paz do Senhor Jesus, querido amigo, querido irmão, você, irmã também, que nos acompanha, todos aí que têm acompanhado a EBD Ágape, estamos aqui mais uma vez com você, através do canal da nossa igreja no YouTube, que é youtube.com/Ministério Apostólico Ágape. Aí você vai lá dentro, procura um lugar que tem playlist, que tem... Aparece um vídeo nosso, e daquele vídeo você vai achar muita coisa. Glória a Deus por você estar aqui. Inclusive, glória a Deus pela vida do nosso irmão, Breno. A paz do Senhor, gente, tudo bem? Que nós possamos continuar aprendendo com Deus. Que privilégio poder estarmos juntos, recebendo dessa maravilha que é o que Deus investiu na nossa vida, a palavra de Deus. Que você possa aprender, que nós também possamos aprender. Estamos juntos e vamos lá para esses capítulos de Ezequiel. Glória a Deus por isso. Antes de começar o nosso bate-papo, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, porque sem a sua oferta preciosa nós não poderíamos estar aqui. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor ofertou a si mesmo. E este sangue cai sobre nós diariamente, todos os dias, a todo instante. E esse sangue nos limpa de todo pecado. Esse sangue lá na cruz derramado fala eternamente, fala todos os dias e falará. Muito obrigado, meu amigo Jesus. Muito obrigado porque o Senhor enviou o Espírito Santo para ser o Senhor dentro de nós. E por isso nós somos reavivados. Por isso nós temos a vida novamente. Sempre que clamarmos, a todos os instantes, todos os dias. Muito obrigado, porque através do Espírito Santo nós podemos receber mais aquilo que está escrito na sua palavra e aquilo que está entre as linhas da nossa Bíblia, as revelações maravilhosas, a palavra rema. Muito obrigado, Jesus, porque tudo isso não aconteceria sem o teu sacrifício. Muito obrigado. Em nome de Jesus, que nós possamos fazer valer a pena cada gota do teu sangue, que nós possamos valer a pena cada instante da presença do nosso amigo Espírito Santo dentro de nós. Muito obrigado, Jesus. Glória a Deus por isso. É isso aí, Brenão. Vamos lá, hoje a gente vai começar o nosso bate-papo sem aquela leitura tradicional, né, inicial. Você, irmão que nos ouve, irmã que nos ouve, você amigo que nos ouve, fica ligado, pega a sua Bíblia, porque a gente vai fazer menção da palavra e vai estar batendo um papo aqui. Fique ligado, vai ser muito legal. A gente vai caminhar um pouco mais por alguns capítulos, tá certo? A gente começa hoje no capítulo 35. Você queria trazer algo para nós, não? Já de começo? Sim. Alguma revelação especial? Vamos lá. Com certeza. Uma coisa que é interessante é que a gente fala, no capítulo 35, ele vem, obviamente, depois do 33 e o 34. No capítulo 33, a gente vê Deus falando sobre a responsabilidade de quem ouve a palavra de Deus diretamente, o profeta, e de como as pessoas reagem à profecia. No capítulo 34, Deus fala sobre os pastores, e aí depois fala sobre as ovelhas. Então, observe que a responsabilidade é mútua. O profeta que ouviu a palavra e a pessoa que ouviu a profecia no 33. No 34, pastor que cuida das ovelhas e ovelhas que também devem ter cuidado com o rebanho. Aí no capítulo 35, a gente vai ver Deus falando a respeito de Edom. E você pode falar, poxa, novamente Deus vai falar sobre Edom, sobre Seir, o irmão de Israel. Só que Deus é um Deus muito, muito, muito bom. Quando Deus corrige Israel, a gente deve lembrar que Israel é colocado no mundo para que ele seja exemplo para o mundo. Então, da mesma forma que nós temos um paralelo, profetas, pessoas que ouvem a profecia com responsabilidade. Nós temos o paralelo de responsabilidade, pastor e ovelha. Nós temos também o paralelo de responsabilidade, Israel e demais pessoas do mundo. E primeiro Deus vai estar tocando da parte de dentro para fora, né?
aquele que está mais próximo de Israel, que seria seu irmão, que seria Edom, ou Jacó, ou aqueles que viriam no monte de Seir. E a gente vai poder observar que como Deus é maravilhoso, Deus não termina uma conversa simplesmente falando de julgamento. Ele já vai trazer coisas muito maravilhosas no capítulo 35, meu pastor Guilherme. Pois é muito interessante, Breno, que eu tenho observado é que a Bíblia nos fala, né? Jesus, ele veio cumprir a lei e os profetas. Tudo que Jesus aprendeu foi baseado na lei e nos profetas. E tudo que Jesus praticou foi a lei e os profetas. O que há na Bíblia, além da lei e dos profetas, são narrativas do ministério de Jesus e narrativas de homens de Deus inspirados por Deus através do Espírito Santo para falar de Jesus, da lei e dos profetas. Então, quando a gente vem aqui e ler, né, profecia contra o Monte Seir, como você disse muito bem, Edom, né, aqui está falando da briga de dois irmãos que foi narrada lá em Gênesis, mas que essa briga ela continua acontecendo e a gente chega em Jesus e Jesus começa o seu ministério e anuncia que veio para os seus, mas os seus não o quiseram. E eu fico impressionado com a realidade da Bíblia. Aonde quer que você leia ela, a temporaneidade, ou seja, a Bíblia, ela é viva, é eficaz e a gente acredite ou não, ela se cumprirá em todo tempo. Em Perfeito. todo tempo. E aí, quando a gente vem falar aqui, né, a profecia contra o Monte Seir, e como a gente já disse, Seir faz referência a Edom, que faz referência a Esaú. E a gente está agora aqui no capítulo 35, olhando essa narrativa trazida por Deus. E eu falo aqui no verso 10 do capítulo 35, que diz assim: visto como dizes, os dois povos e as duas terras serão meus, e os possuiremos, sendo que o Senhor se achava ali. Portanto, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que usarei conforme a tua ira e conforme a tua inveja, com que no teu ódio usaste contra eles, e serei conhecido deles quando te julgar. E saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as suas blasfêmias que proferiste contra os montes de Israel, dizendo: já estão assolados, a nós nos são entregues por pasto. Vós vos engrandecestes contra mim, contra a vossa boca, e multiplicaste as vossas palavras contra mim. Eu o ouvi. Assim diz, o Senhor Jeová: enquanto se alegra da terra, a ti te porei em assolação. Esse julgamento aqui não está falando de uma satisfação de Deus. Está falando de uma consequência de fatos, de escolhas, consequência de escolhas. Então, gente, nós devemos buscar ter zelo com as coisas de Deus e estarmos alinhados com o coração de Deus. Mas a primeira pessoa que faz isso é o próprio Deus. Então, um julgamento de Deus é uma moeda que tem dois lados. Um lado de quem estava alinhado, o outro lado para quem não estava alinhado. É só isso. O julgamento de Deus, muitas vezes eu vejo as pessoas falando sobre o juízo de Deus e falam emocionadas. Falam sempre do juízo olhando para a parte de que alguém será punido. Ok, beleza. Mas alguém também será beneficiado. Então, o juízo de Deus, ele acontece a todo tempo, todos os dias, todos os momentos. Ainda não chegamos no juízo final. Mas o juízo final, ele chegará através desses juízos que vêm ocorrendo dia após dia. Dia após dia. Observe que a gente chegou aqui no capítulo 35 e o Breno disse, gente, o capítulo 35 ele está aí porque antes dele tem o 33 e o 34. Pastor, você viajou falando de juízo final, isso, aquilo. É para te trazer a importância do seu dia de hoje. Porque esse Edom que foi julgado, esse Seir, né, que é Edom, que é Esaú, ele começou lá em Adão. O pecado original trouxe esse dia, profecia contra o Monte Seir, capítulo 35. E não parou aqui.
E aí a gente vê Jesus dizendo que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Porque quem é das trevas não quer a luz, porque a luz vai colocar eles, vai mostrar que estão em trevas. Mas aí ele diz também, mas aqueles que são filhos da luz fazem conforme a luz. E isso se alegra. Enfim, a palavra não diz bem assim, não, mas eu estou trazendo aqui para vocês, e o contexto é esse, pode confiar nisso. Então você pega e vai dar uma conferida, é bom que você estude um pouquinho mais também. Fala aí, Brinão. Uma coisa interessante, meu pastor Guilherme, né? Deus, ele é juiz, né? E ele se coloca como juiz, e ele não permite que nós nos coloquemos como juiz. Estou trazendo isso para que a gente faça, né? Como o próprio Deus falou no Ezequiel 33, para a gente não ouvir a palavra de Deus como se fosse uma canção de amores e esquecesse. Essa palavra é para a gente. Como o pastor mestre Guilherme nos ensina, quando se aponta um dedo para alguém, tem 4 dedos, tem pelo menos 3 dedos apontando para você. Eu digo de mim, né? A gente não deve se alegrar da desgraça alheia, ainda que seja um inimigo. Então, isso é muito importante, porque Deus vai nos cobrar e ele vai julgar de acordo com a santidade de Deus, e não de acordo com as nossas crenças ou nossas ideias. E Deus diz que ele não se agrada da morte do ímpio. Em Perfeito. Ezequiel 30, né? Isso é muito legal. E em Ezequiel 35:5, está dizendo assim, olha, porque você guardou uma inimizade perpétua, porque você guardou uma inimizade perpétua, espalhaste os filhos de Israel pelo poder da espada. Deus traz, devido a essa questão da inimizade perpétua que Edom guardou contra Israel, Deus fala, olha, no verso 9, em desolações perpétuas te porei. Deus não guardou uma inimizade perpétua da humanidade. Então a gente tem que ter a consciência de que o juiz de toda a terra, ele decidiu nos perdoar. Então a partir do momento que a gente recebe o perdão de Deus, a gente não tem mais o direito de guardar uma inimizade perpétua por ninguém, nem de se agradar da desgraça alheia. Isso eu estou falando de mim. Estou sendo muito honesto, irmãos. Quando alguém faz alguma coisa ruim comigo, e tem pessoas que podem ter feito, eu não vou dizer para vocês que o primeiro sentimento que vem no meu coração, o sentimento que eu guardo, é um sentimento de alegria, um sentimento de Exato. tristeza quando alguém sofre. Mas a gente tem que não Perfeito. falar, pô, é por mim, né, meu pastor Guilherme? Isso não, eu tenho Exato, que Brinão. saber que eu serei julgado por essa palavra. Pois é. E aí eu vou aproveitar aqui, vou abrir um parêntese, porque algo que eu percebo que é muito interessante, que nós que estamos aqui à frente da escola bíblica, nós estamos começando a entender isso, que assim, muitas coisas, ou melhor, 90% do que a gente faz, a gente não pensou para fazer. A gente se emocionou para fazer. É mesmo, pastor? Será que eu vou fazer uma conta de matemática e fico emocionado para fazer? Calma, eu vou explicar. Eu aprendi uma vez lendo um livro de Hector Torres, que eu acho que o título do livro é Apóstolos e Profetas. Alguma coisa assim. Mas ele diz assim, ó, que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente ouve e com o que a gente vê. São 2 caminhos, né, de entrada de informação neste tempo. Porque aquilo que a gente ouve ou vê nos faz pensar. Conforme a gente pensa, a gente sente. E conforme a gente sente, a gente age. Então, primeiro, realmente, a gente pensa. O culto é racional. Mas a gente carrega em nós um nível de informação que a gente nem imagina. E o cérebro, ele funciona no nível de automatização, por questão de sobrevivência, que várias coisas que a gente faz, a gente não precisa pensar. Breno, que é catedrático nas ciências exatas, tem muita coisa de matemática que ele nem pensa para fazer. Por quê? Porque já está imprimido no automático dele, já está na alma de Breno questões matemáticas. Então, a gente, muitas vezes, voltando para falar de Deus, tá? Se liga. Muitas vezes, a gente vai falar de juízo de Deus e aí a gente olha para o tribunal humano. Só que a referência não é o tribunal humano. O tribunal humano é uma cópia de algo que existe no céu, um tribunal de julgamento. Existe. E aí foi replicado aqui na Terra, com todas as limitações
e falhas dignas de uma natureza humana que foi separada de Deus. Mas que, graças a Deus, eu e você, diariamente, somos santificados. Amém, Brenão? A gente não é pecador, não. A gente é santo. Não é isso? O pecado é um acidente. Então, eu quis aqui o seu amém só para a gente colocar aqui um ponto de atenção. Tá bom, querido? Você que nos ouve, você não é pecador, não. Pecado é um acidente na sua vida, porque diariamente nós somos santificados, o sangue de Cristo cai sobre nós diariamente e a todo tempo. Se não fosse assim, você não podia se arrepender a qualquer hora. Beleza? Vamos lá. Então, o tribunal humano, por exemplo, ele é uma cópia do que está no céu. Só que nesse tribunal humano, quando a gente olha, a gente vê por que o tribunal está sendo usado, porque houve um crime. E quando a gente pensa em crime, a gente pensa em violência. E quando a gente pensa em violência, a gente pensa em luta por sobrevivência. Aí nosso corpo já começa a liberar hormônios, aí nosso corpo já começa a reagir a esses hormônios e a gente já começa a entrar em estado de atenção, de alerta. Aí a gente fala do juízo de Deus, olhando para uma situação de alguém que existe na situação um serial killer, um homicida, que existe, enfim, em tantos crimes que acontecem e que são passíveis de julgamento, não necessariamente no tribunal, mas de um julgamento, e que a gente se emociona. E esquece de que isso aqui é cópia. A gente tem que levar nossa mente ao alto e entender que o juízo de Deus é reto. Não existe emoção no juízo de Deus. Existe amor, mas primeiramente ele ama a sua própria pessoa porque ele é amor. Então, ele ama a sua própria pessoa e zela pelo seu nome. Então, quando Deus faz o juízo dele, na nossa limitação, eu vou tentar explicar, mas é como Deus diz assim, ó, o que eu já escrevi é isso. Quem está dentro, ótimo, glória a Deus. Quem está dentro, Deus fala, né? Quem está dentro, glória a Deus. Quem está fora, é uma pena. Haverá ainda um tempo para arrependimento. Após isso, eu já disse, né? Deus vai falar, eu já disse, eu já deixei um tempo, eu já enviei sinais, eu já enviei pessoas, eu já enviei eu já enviei eu, e não foi uma vez só. Pastor, como assim Jesus veio 2 vezes na Terra? Não. Jesus e o Espírito Santo. 2 vezes, e agora chegou a hora de realmente ver o saldo, que será positivo para a glória de Deus. Mas por que eu te trouxe tudo isso? Para falar, primeiramente, do juízo de Deus, que é reto e justo. Nós não alcançaremos esse nível com a mente que nós temos. Por quê? Porque ela foi limitada. Mas precisamos confiar em Deus. Meu pastor, eu fico muito feliz porque o Espírito Santo ele é perfeito. Eu estava com algo na minha mente que eu trouxe a respeito das nossas ações e da questão do julgamento. Eu quero trazer algo para os irmãos e para as pessoas que nos ouvem, que ainda não se identificam com o Senhor Jesus, mas que eu deixo aqui aberto meu coração, esse desejo que você conheça mais a Deus, o Deus de toda a terra, o Deus de todo o universo, de que Deus é juiz e ele julga as nossas ações. E a gente revela o nosso caráter pelas nossas ações. Isso é muito importante porque estamos vivendo momentos que algumas pessoas estão falando sobre uma graça distorcida. A ideia de que nós podemos fazer o que quiser porque recebemos uma salvação em Jesus Cristo. E você vê a todo momento na Bíblia, do Antigo Testamento, da Primeira Aliança até a Nova Aliança, Deus julgando ações. Quando Jesus diz que salvação chegou nessa casa, na casa de Zaqueu, ele fala isso depois que Zaqueu diz que vai mudar a sua conduta e que ele muda a sua conduta. Não é uma mera questão de Zaqueu dizer, eu acredito em você, Jesus, porque esta palavra, crer, no hebraico, ela traz consigo a ideia de você mudar de vida, de você fazer Exato. diferente. E qual é o problema que nós tínhamos sendo descendência de Adão? Isso está em Romanos 7, do versículo 21 ao 25, o apóstolo Paulo dizendo, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Paulo identifica que a natureza humana, sem Jesus Cristo, é uma natureza que não agrada a Deus de maneira natural. Perfeito. Mas Paulo também diz que
É possível o homem natural enxergar que Deus é belo, enxergar que é algo melhor do que o que ele vive, enxergar que as atitudes que ele faz são desprezíveis. E aí, qual é a solução para essa mudança de DNA, essa mudança genética, essa mudança de natureza? O Senhor Jesus fala que você pode nascer de novo. Aqueles que aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Deus, aquele que criou a própria vida, vai poder derramar do Espírito dele. A gente vai ver isso nos próximos capítulos de Ezequiel, do 36 e do 37, que Deus é capaz de transformar um coração de pedra num coração de carne e é capaz de derramar o fôlego, de colocar o fôlego de vida em nós novamente. E Paulo diz, segundo o homem interior, eu percebo que a lei de Deus é boa, mas eu vejo nas minhas ações que batalha contra o meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com a mente, com o entendimento, eu sirvo a lei de Deus, ou seja, eu entendo que a lei de Deus é boa, mas os meus membros não conseguem, eu dou graças a Jesus Cristo, porque ele nos fez agora não mais pecadores. Ele muda a nossa natureza para uma natureza de santidade. E aí qual o ponto? O ponto é que a gente agora tem acesso à natureza de Deus, que é a natureza santa. Logo, querido irmão, querido ouvinte, é possível você ver que quem tem a natureza de Deus vai querer agir como Deus age. Essa história de que eu sou salvo pela graça e, portanto, posso fazer o que eu quiser é totalmente contrária à Bíblia. E aí eu vou trazer a ideia lá da antiguidade do Êxodo, quando Deus julga o Egito. Eu quero que você faça esse exercício. Veja quantas oportunidades Deus deu ao faraó de se arrepender. Existe um momento em que as nossas atitudes estão declarando: eu não quero servir a Deus. E quando você declara por muitas vezes que não quer seguir a Deus, Deus, de maneira justa, dá aquilo que você pediu. Foi a sua escolha. Observe que Deus, no capítulo 35, fala com Edom de que ele decidiu ter uma inimizade perpétua. Logo, Edom, já que você quer ter uma inimizade perpétua com pessoas, você vai ter uma justiça, você vai ter um julgamento de algo perpétuo. Deus é santo, Deus é justo e Deus nos dá oportunidade de ter a natureza de Deus. Não é o seu estado atual que diz que você não pode ter a natureza de Deus, mas é a sua escolha repetitiva diária, para não dizer que é sua, a minha escolha repetitiva diária, de falar: Deus, eu não quero você, eu não quero você, eu não quero você. A gente está falando: olha, eu estou decidindo quem eu sou. Nós somos, irmãos, aquilo que nós fazemos também. Essa ideia de dizer que eu não sou aquilo que eu faço, eu não vejo isso na Bíblia. Eu vejo que nós podemos ter percalços, que nós podemos tropeçar, mas eu vejo que o nosso coração dói quando a nossa natureza está dizendo assim: poxa, eu não quero mais isso. Então, se você vive uma vida desregrada, se você vive uma vida que você mesmo sabe, queridos, nós temos a consciência para dizer: pô, isso aqui está errado. Jesus Cristo, o Deus de Israel, nos oferece a mão dele e diz: eu sou capaz de colocar no seu coração uma semente e eu sou capaz de derramar sobre você um poder, uma pessoa poderosa, o Espírito Santo de Deus, para que você tenha força para viver em santidade, não para viver de maneira desregrada. Em nenhum momento Deus ele assina embaixo com aqueles que estão fazendo coisas erradas. Deus, muito pelo contrário, ele nos fornece a pessoa do Espírito Santo para dizer: vai, meu filho, você vai conseguir. Vai, meu filho, eu tô aqui, eu tô do seu lado, eu tô dentro de você, para que você consiga fazer o que é certo. Então, quando eu vejo essa questão do julgamento, meu pastor, mestre Guilherme, ouvintes que estão aqui conosco, e que, por favor, coloquem seus comentários aí também em nosso canal para a gente poder ouvir você, eu vejo que a gente tem que se preocupar, sim, com as nossas ações, e que Deus está permitindo com que a nossa escolha diária seja diferente daquilo que recebemos por natureza. Você recebeu a natureza de Jesus. Olha que coisa fortíssima. Quando você fala: Senhor Jesus, eu quero receber o Senhor no meu coração. Eu quero que você seja Deus na minha vida. Eu quero que você governe a minha vida. Eu quero ter uma natureza diferente. Eu quero pensar como você pensa. Não fui eu que disse. O Deus de todo o universo, o Deus de Israel, ele falou: eu faço nova todas as coisas. Darei a você um novo coração. Derramarei um espírito sobre você.
e essa será uma nova aliança paga com o preço do meu sangue. É forte, queridos. Glória E é a Deus. real. E é possível. Uma bênção, né, gente? A palavra de Deus sempre nos surpreende e faz a gente aprender mais e mais de quem é Deus. Vamos dar uma paradinha agora. Eu já aconselho você a estudar, a meditar em todo o capítulo. E no próximo episódio a gente continua comentando e discutindo e falando daquilo que Deus revelou a cada um de nós, tá bom? Um grande abraço e não deixe de meditar na palavra de Deus e conhecer as maravilhas que Ele separou para você. Até o próximo episódio!